A WrestleMania é sem dúvidas o maior evento do ano para a WWE. É o palco dos sonhos, onde todo lutador quer entregar uma performance épica. Lendas como Bret Hart, Hulk Hogan, Steve Austin, entre vários outros, têm combates icônicos nesse evento, marcando as suas carreiras. Afinal, nada é maior do que a vitrine da imortalidade. Mas infelizmente nem todo mundo tem a noite dos sonhos. Vários nomes já protagonizaram lutas decepcionantes que acabaram prejudicando o próprio momento dentro da empresa. E algumas dessas lutas chegam a ser tão monótonas que conseguem ser piores do que os combates ruins, com alguma dose de entretenimento inesperado. E hoje no nosso vídeo a gente vai relembrar algumas lutas mais entediantes da história da WrestleMania, aquelas que literalmente fizeram o público dormir no maior palco de todos. Mas antes da gente ir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, meu povo, partiu pro vídeo! Triple H contra Randy Orton, WrestleMania 25. A rivalidade entre Randy Orton e Triple H rumo a WrestleMania 25 teve uma construção simplesmente incrível. Momentos com Orton acertando um chute na cabeça de Vince McMahon e atacando Triple H deram um tom pessoal intenso à storyline. Inclusive trazendo à tona pela primeira vez em anos o casamento real entre Triple H e Stephanie McMahon como parte da história. Orton estava no seu auge como vilão sádico, disposto a qualquer coisa para chegar ao topo. No papel, era uma luta digna de ser um main event. Mas na prática não teve como competir com o clássico absoluto entre Undertaker contra Shawn Michaels que veio antes. O combate acabou sendo um verdadeiro banho de água fria, vendeu-se como uma rivalidade de sangue, mas o público acabou vendo uma sessão de headlocks e rest holds. Fora que a luta teve um ritmo arrastado que deixou todo mundo entediado, uma oportunidade gigante desperdiçada em pleno palco da imortalidade. Michael Cole contra Jerry Lawler, WrestleMania 27. A ideia de dois comentaristas ganharem 15 minutos para lutar no maior palco de todos os tempos parece extremamente absurda, e foi exatamente o que aconteceu na WrestleMania 27. Michael Cole, em sua fase como heel, levou a rivalidade com Jerry Lawler para um nível pessoal extremo, zombou da morte da mãe de Lawler, atacou sua carreira e mexeu com assuntos delicadíssimos para poder construir a luta. E o público estava pronto para o óbvio. Jerry Lawler destruindo Michael Cole em poucos minutos, com aquele gostinho de vingança para encerrar a história. Mas Vince McMahon teve outra ideia. Mandou os dois fazerem uma luta normal, o que resultou em um combate arrastado, sem graça e que parecia não acabar nunca. E para piorar, o final foi uma decepção completa, uma desclassificação ridícula que deixou a torcida ainda mais frustrada, uma luta que jamais deveria ter acontecido, muito menos na WrestleMania. Mark Henry contra Ryback, WrestleMania 29. O momento em que Ryback estava em alta como babyface fez com que ele fosse tratado como um verdadeiro main eventer, enfrentando nomes como CM Punk e John Cena. Por isso foi estranho vê-lo rebaixado na WrestleMania 29 para uma rivalidade com Mark Henry, justamente alguns anos depois de Henry ter saído da rota principal de títulos. A luta entre Ryback e Mark Henry foi simplesmente entediante, sem ritmo e sem impacto real, e o final só piorou tudo. Ryback tentando aplicar o seu finisher, mas Mark Henry caiu por cima dele e venceu a luta assim, de maneira completamente anticlimática. E para completar, os dois ainda tiveram atritos nos bastidores depois daquele combate. Rolou mágoa, troca de farpas e um ressentimento que só reforça o quão essa luta foi ruim para ambos. E é claro, para os fãs que estavam presentes naquela WrestleMania. Lex Luger contra Yokozuna, WrestleMania 10. A WrestleMania 10 entrou para a história por ter duas lutas que na época já eram consideradas as melhores de todos os tempos na WWE. Bret Hart contra Owen Hart e Shawn Michaels contra Razor Ramon. Esses dois combates viraram clássicos instantâneos e são lembrados até hoje como obrigatórios para qualquer fã. Mas nem tudo foi glória naquele evento. O caso estranho foi o de Yokozuna defender o título duas vezes na mesma noite, acabou gerando uma das piores lutas da noite, justamente contra Lex Luger. E ficou claro que Yokozuna estava se poupando para a segunda defesa do cinturão, e isso resultou numa luta arrastada, sem emoção, e que ainda terminou com uma desqualificação bem sem graça.
E o pior ainda, Lex Luger ainda comemorou essa desqualificação como se tivesse ganhado o cinturão. Ou seja, uma verdadeira vergonha alheia. Foi um verdadeiro contraste enorme em relação aos outros momentos incríveis desse evento. Hulk Hogan contra Sid Justice, WrestleMania 8. A WWE teve uma época que passou a depender demais de Hulk Hogan para fechar todos os seus maiores eventos do ano. E isso ficou bem claro na WrestleMania 8, mesmo com Randy Savage e Ric Flair entregando uma baita luta pelo cinturão da WWE. Quem fechou a noite foi Hulk Hogan, em uma luta que nem valia o cinturão. A empresa preferiu apostar no estrelato de Hulk Hogan para colocá-lo no Main Event contra Sid Justice. O maior problema é que a rivalidade foi fraca, a luta foi chata e o final, bem, foi completamente confuso. E qual foi o resultado? Um dos encerramentos mais criticados da história da WrestleMania. John Cena contra The Miz. WrestleMania 27. John Cena e The Miz tinham uma missão muito complicada para WrestleMania 27, já que toda a atenção acabou indo para o retorno de The Rock. Depois de mais de 7 anos longe dos ringues, os fãs estavam muito animados para ver o que The Rock faria com a luta em si. E o resultado, meus amigos, foi um dos main events mais sem graça da história da WWE. A luta entre The Miz e John Cena ficou em segundo plano e ninguém parecia se importar até que The Rock resolveu aparecer no final. E para piorar, a carreira de The Miz acabou sendo prejudicada. Ele ficou anos sem chegar perto de outro evento principal depois de um reinado tão apagado quanto esse. The Great Khali contra Kane. WrestleMania 23. O amor de Vince McMahon por empurrar gigantes ao topo resultou em uma das lutas mais estranhas da WrestleMania 23, Kane contra The Great Khali. A luta durou cerca de 5 minutos, mas parecia interminável, um combate lento, sem emoção e com a plateia completamente desinteressada. E para piorar, The Great Khali ainda saiu como vencedor, mesmo com a sua popularidade já em queda livre. A rivalidade ainda continuou por mais um tempo, mas as lutas entre os dois foram tão ruins que viraram apenas uma memória desagradável para os fãs. Baron Corbin contra Kurt Angle, WrestleMania 35. Um dos maiores lutadores da história se aposentando no maior palco de todos deveria ser um momento épico, mas infelizmente a luta final de Kurt Angle acabou sendo provavelmente a mais sem graça de toda a sua carreira, contra Baron Corbin. Segundo relatos, Vince McMahon teria vetado a ideia de Kurt Angle contra John Cena, ou algum outro nome marcante em sua trajetória. Baron Corbin foi escolhido por Vince McMahon para dar esse impulso para a carreira dele. E bom, não custa a gente lembrar aqui que o tiro saiu pela culatra. A luta foi tão apagada que nem ajudou Baron Corbin, nem fez jus à carreira lendária de Kurt Angle, que depois admitiu se arrepender de não ter sido uma despedida mais memorável. Bret Hart contra Bob Backlund, WrestleMania 11. Bret Hart protagonizou talvez a melhor performance da história da WrestleMania naquela luta épica de submissão contra Stone Cold Steve Austin. E por isso mesmo é curioso saber que ele teve, segundo suas próprias palavras, a pior luta da carreira. Na WrestleMania 11, Bret Hart enfrentou Bob Backlund em uma I Quit Match, que foi o verdadeiro fiasco. O público simplesmente não reagiu em nenhum momento e o silêncio total durante a luta foi tão marcante que o próprio Bret Hart admitiu: essa luta foi a pior luta de sua carreira. Roman Reigns contra Triple H, WrestleMania 32. Naquela época, Vince McMahon forçou a barra com o push de Roman Reigns como um babyface, mesmo com os fãs rejeitando a ideia e o próprio Roman Reigns não se sentindo confortável no papel. A WrestleMania 32 parecia ser o momento definitivo para consagrá-lo como o novo rosto da empresa, ao derrotar Triple H pelo cinturão da WWE. Só que naquela época, o Main Event encerrou uma longa noite com 12 lutas e ainda se arrastou por quase meia hora, com entradas demoradas e um ritmo lento. No final das contas, Roman Reigns mal se beneficiou com a vitória, e a luta entrou para a lista de main events mais decepcionantes da WrestleMania envolvendo Triple H.
Mas então, galera, agora eu quero saber de você, qual foi a luta da WrestleMania que simplesmente te colocou pra dormir e você achou extremamente entediante? Com certeza você deve ter uma luta aí na sua cabeça. Então não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários. Então é isso aí, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!